Tendências e Finanças. Apoio Cultural. Quatrum Soluções Empresariais. Olá, amigos da TV Santa Maria. Hoje no programa Tendências e Finanças estamos aqui entrevistando o economista, e auditor fiscal da Secretaria da Fazenda aqui do Estado do Rio Grande do Sul, onde ele vai fazer uma fala aqui para as entidades profissionais interessados sobre a dívida pública. Então, já de antemão, te agradecemos estar aqui na nossa cidade, perante aos nossos ouvintes, telespectadores da TV Santa Maria, falar um pouquinho, do que tu versou, para todas essas pessoas que estão aqui para te ouvir, te ouvindo, sobre a questão da dívida pública. Um tema tão indefinido, vamos dizer assim, porque cada um tem uma tese pronta para falar sobre a questão de dívida do Estado do Rio Grande do Sul. Então é sempre bom ver os técnicos dos tesouros falando, apresentando um relatório oficial, de como está essa questão da dívida pública aqui no Rio Grande do Sul. Então, de antemão, já te passo a palavra e também te agradecer esse espaço de nos dar essa entrevista, que é tão importante para o nosso ouvinte da nossa TV Santa Maria. Obrigado. É uma satisfação para nós, enquanto profissionais que atuamos na área, enquanto auditor fiscal da Receita Estadual, a gente que trabalha com finanças públicas, essa oportunidade para poder compartilhar um pouco do nosso trabalho, e, enfim, discutir esse assunto, como tu colocasse, é dos mais palpitantes, dos mais discutidos em termos de finanças públicas, a questão do endividamento. Então, ficamos à disposição aí. Nós estamos lançando a 10ª edição do relatório estadual da dívida pública do Rio Grande do Sul. A gente faz questão de referir essa marca, porque, enfim, uma publicação técnica, que é um assunto, às vezes, um pouco árido, assim, nem sempre é de tanto interesse das pessoas, nós estamos podendo chegar nessa marca, nos parece digno de registro. Até porque o que nós procuramos nesse trabalho, nessas 10 edições, é sempre manter esse rigor técnico do trabalho. Claro, é um tema que ele se presta às mais diferentes interpretações, como tu já colocasse, e então a gente poder manter um posicionamento e oferecer dados para discussão de forma eminente técnica, para nós é bastante importante. Temos procurado nessas 10 edições e incrementando o trabalho, acrescentando, atualizando, colocando as condições, as questões novas que se colocam nessa discussão da dívida pública do Estado do Rio Grande do Sul, em particular, e tornando o trabalho mais completo e mais atual. Temos procurado, e acredito que parcialmente, pelo menos, temos conseguido. Tá. Felipe, se tu pudesse fazer de uma síntese extremamente bem objetiva, o cenário atual da dívida, qual é o patamar dela, ou seja, em números, de uma forma bastante simples para o nosso telespectador conseguir entender, qual é vamos dizer assim, o número da dívida pública do Estado do Rio Grande do Sul mais atual que vocês estão construindo. Claro que eu sei que tu está falando que tem nesse relatório, mas se a gente fosse fazer uma síntese para o nosso ouvinte conseguir compreender e entender, nós chegamos em 2018, ao fim de 2018, a cerca de 73 bilhões de reais, é o total do endividamento do Rio Grande do Sul. Ele corresponde, na relação da dívida, do total, desse volume total de dívida, em proporção da receita anual, que é um indicador que é usual em termos e compreensível para toda a população, Isso. Ele chega a 2,23 vezes. Então, o que nós devemos, total do que nós devemos equivale a 2,23 vezes a nossa receita anual. E são dados de 2018, mas em 2019 essa situação não vai ser alterada substancialmente. Nós temos uma situação que, levando em conta a questão atual das finanças do Estado, é de conhecimento de todos, que o Estado vem num atraso do pagamento de salários já
há muitos meses. Né? Então, desde julho de 2017, né, nós obtivemos uma liminar do Supremo Tribunal Federal que nos permite suspender o pagamento da dívida com a União. Ela corresponde a 86% do total do nosso endividamento, quer dizer, a maior parte da nossa dívida. Essa liminar, ela é importante do ponto de vista de fluxo de caixa para o Estado, quer dizer, se nós já temos essa situação de atraso do pagamento de pessoal, se estivesse havendo o pagamento total da dívida com a União, evidentemente a situação seria muito pior. Claro. Um dado que a gente coloca, desde que a liminar foi obtida, em julho de 2017, até o final de 2018, foram acumulados 4,2 bilhões que deixaram de ser pagos na dívida com a União. Né? Isso se equivale a mais ou menos umas 4 folhas do Estado, quer dizer, a situação seria muito pior. Né? Agora, não é uma solução para a questão do endividamento, pelo contrário. Né? Claro. Ela vai aumentando à medida em que tu não paga as parcelas mensais, né? E incidem juros, né? Incidem ônus, né? A dívida vai aumentando. Né? Então, não é uma solução para a questão do endividamento, mas é uma alternativa frente à grave situação de caixa que o Estado atravessa. Tem agora um tema bem atual agora nosso, no sentido da discussão da privatização de 3 instituições, né, que o atual governo quer vir a fazer no sentido para tentar fazer esse ajuste fiscal junto ao governo federal para amenizar. Isso, como é que é visto dentro da secretaria, enfim, isso vai ter, de fato, no curto prazo, um impacto positivo na redução da dívida, ou de uma opinião mais técnica sobre isso, né? Sim. O valor dessas empresas, quer dizer, isso não está ainda mensurado adequadamente, né? Mas o valor dessas empresas, ela não é significativo frente ao total do endividamento do Estado. Que tu já nos revelou antes aqui. 73 bilhões. Sim. Né? Agora, mas minimiza. Para adesão ao regime de recuperação fiscal... Precisa ser feito isso, né? Precisa, é condição. Né? E a atual gestão, tanto quanto a anterior, né, tinha essa intenção de colocar essas 3 empresas aí no processo de privatização, também como uma forma de aderir ao regime de recuperação fiscal. Há o entendimento de parte da gestão estadual, né, de que é importante a adesão ao regime de recuperação fiscal como forma de buscar a superação dessa situação das finanças do Estado. Né? Então, essa é uma condição necessária. Ela pode não ser suficiente, mas ela é necessária, pelo menos, para a adesão ao regime de recuperação fiscal. Mas, então, na questão do impacto da redução, ela pode acarretar em um lado positivo, mas ela não é a solução única. Teria que fazer outras ações, né, do ponto de vista de políticas, né, internas, econômicas, para tentar minimizar esse volume de dívida, né? Com certeza. Quer dizer, o total do endividamento, como em quando tu analisa qualquer dívida, né, claro, o volume da dívida não é tão importante, né, quanto as condições dessa dívida. Claro. Né? O que compõe ela, tu quer dizer também. O que compõe ela, isso. O prazo dela, o prazo, e sim, tal. Né? E as demais condições, né, do devedor. No caso do Estado do Rio Grande do Sul, quer dizer, não é apenas a questão do endividamento. A questão do endividamento é grave, né, mas não é a única questão que aflige as nossas finanças. Quer dizer, o Estado já vem de algum tempo, né, com essa dificuldade até para o pagamento de salários. Quer dizer, tudo que ele arrecada não vem sendo suficiente para ele fazer frente mesmo aos compromissos obrigatórios, como os compromissos de pessoal, né, o compromisso com a dívida, né, claro, embora esteja 86% dele esteja hoje suspenso judicialmente. Né? Por exemplo, a questão de investimento, o Rio Grande do Sul é o estado, dos estados que menos investe em proporção da sua receita entre os estados brasileiros. Quer dizer, essa é mais uma questão a se buscar uma superação. Né? Evidentemente, isso tem consequências também em termos de infraestrutura do Estado, de desenvolvimento do Estado. Né? Então, a questão do endividamento, ela é importante, né? Mas mais do que esse volume total de dívida que o Estado tem,
tem que ser analisadas aí as demais condições que envolvem as finanças, né? Os componentes da receita da despesa do Estado. Então tá aí, agora ouvimos, né, uma opinião extremamente técnica do Felipe aqui sobre a questão da dívida pública, que ele apresentou para nós aqui, né, o pessoal aqui, vamos dizer assim, de uma forma mais informal aqui de Santa Maria, né, um tema extremamente pertinente, atual, né, importantíssimo, né, que a gente tem que atualizar ele constantemente para tomar e saber ele, né, ter uma particularidade de entender o que está acontecendo no estado do Rio Grande do Sul, que é o estado onde a gente reside, mora, né, enfim, faz. Então esse foi o Tendências de Finanças de hoje, né, e falando aqui com o Felipe, economista, auditor fiscal da Receita Estadual do Rio Grande do Sul. Até uma próxima oportunidade. Tendências e Finanças. Apoio Cultural 4 Soluções Empresariais.